Pessoal, então sejam bem-vindos ao meu canal. Quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Martins, sou biólogo e doutor em ciências fisiológicas. O tema da aula de hoje vai ser sobre a fisiologia básica da glândula tireoide. Então vamos estudar essa glândula, que ela é extremamente importante desde a fase intrauterina, a fase de criança, adolescente e adulto. É muito comum a gente escutar no dia a dia, na rua, na nossa família, um parente falar: eu tenho tireoide. Então, a pessoa, por ser leiga ou o médico também não explicar, a gente sabe que todo mundo tem a glândula tireoide aqui no pescoço. Porém, um parente, meu avô, não vai saber o que é isso. Ele fala: tem um tireoide. Então, é muito comum a população ter alterações, principalmente do hipotireoidismo. Então, a gente vai estar estudando as patologias, é uma coisa muito interessante, tá? Somente para vocês que querem participar e estudar na área da saúde, é muito importante. Por exemplo, um dentista, um fisioterapeuta, o médico ele vai estudar, né? Mas outros profissionais da saúde acompanhar determinadas patologias para poder prescrever o medicamento. Vocês vão ver na minha aula que corticoide altera a produção de T3 e T4, então isso é muito importante. Pessoal, então, direto ao ponto, o que essa glândula produz? T3 e T4, o nosso foco vai ser isso, ok? Então, o que é indispensável ter para produzir esses hormônios? Iodo. Sem o iodo, eu não consigo fazer hormônio. A glândula não trabalha. A gente vai estudar mais para frente, na segunda parte dessa aula, as alterações tireoidianas por falta de iodo. Vocês vão lembrar, em algumas figuras pela internet, aquele caroção no pescoço, a gente vai descobrir. Então, na onde que esses hormônios vão interferir? Qual que é o benefício que eles participam? Pessoal, principalmente crescimento. Crianças que têm deficiência do T3 e do T4, da produção dos hormônios tireoidianos, têm deficiência de crescimento. Então a gente vai estudar lá o cretinismo. Então é muito importante a criança se alimentar, fazer o teste do pezinho para ver se tem problema também na glândula tireoide. Então, se a criança tiver problema, ela pode desenvolver um quadro chamado de cretinismo. Então, se a criança tiver algum problema na gestação ou na fase de criança, ela pode desenvolver o cretinismo, que é na fase infantil, ou um hipotireoidismo congênito. Tá? Então, a gente vai ver as causas, o porquê, falta de iodo, problema genético. Então, o hormônio tireoidiano ele vai atuar onde? Consumo de oxigênio pelos tecidos, a função tecidual, o metabolismo basal, ou seja, toda a quantidade de calorias que o nosso organismo ele gasta para se manter vivo. Depois eu vou passar um cálculozinho para vocês verem qual é a taxa metabólica basal de vocês. Até para fazer um treino de academia, fazer alguma coisa, para ver quantas calorias vocês consomem. É uma calculadora, a gente faz o cálculo e você vê, por exemplo, o meu está na faixa de 1.800 calorias dia que o meu corpo gasta para se manter vivo, tá? Então, esse cálculo é importante para a gente ver. Então, o médico ele avalia também a tua taxa metabólica basal para ver se está muito acelerado. Porque o hormônio tireoidiano ele atua no metabolismo celular e no crescimento também. Então, o fator limitante para funcionar e produzir hormônio é a falta de iodo. A gente vai ver na produção e na síntese dos hormônios tireoidianos. Só para vocês terem uma breve noção, basicamente, a tireoide vai produzir 80% do hormônio circulante vai ser de T4. Vocês vão ver a diferença do 3 para o 4. E 20% que sobra vai ser T3 circulante. Pessoal, tá aparecendo até a Dilma. Quando a gente a meta, dobrar a meta, assim, é engraçado, mas é meio confuso isso daqui. Mas presta atenção. A tireoide, ela vai cerca de 80% é circulante. T4. T3, também 20%. Só que do T3, desses 20% do T3, 80% vai ser o quê? Tirar um iodo do T4, virar T3 e atuar na célula. Então vai ser dentro da célula a maior parte do T3. Aí os 20% que vai sobrar é circulante, também tem hormônio circulante. O iodo é indispensável para a biossíntese desse hormônio. Se eu não tiver o iodo, não vai fazer o hormônio tireoidiano. Da onde vem a maior fonte, pessoal? Dos mares. Então, os alimentos derivados dos ambientes marinhos, eles possuem uma alta taxa de iodo incorporado nele. Então, recomenda-se pelo menos 150 microgramas de iodo por dia. Tá? Então, ele é fundamental para o feto, neonato, criança, adulto. Onde a gente acha carne, leite, legume, produto marinho. E
o nosso sal, pela legislação atual, ele já é iodado. Existe uma patologia chamada bócio coloide endêmico. Endêmico por conta da falta do iodo. Então, lugares que não têm acesso à alimentação adequada, pessoas pobres ou até ribeirinhos, pessoas que não se alimentam com uma fonte de iodo adequado, países emergentes, principalmente os países africanos, eles possuem muitos problemas com bócio, porque não tem iodo, a glândula começa a trabalhar demais a fim de suprir aquela necessidade. A gente vai estudar isso. Então, dependendo da legislação ou do nutricionista, ele vai indicar de 90 a 290 microgramas. Então, em cidades urbanas, lugares industrializados, é muito difícil ter problema de hipotireoidismo por falta de iodo, ou hiper também. A gente vai estudar esses casos. Então, ó, com relação à estrutura e à morfologia, não vou ficar abordando muito a parte anatômica, a gente vai lá para a anatomia depois. Vamos estudar a fisiologia mesmo, propriamente dita. Aqui nos interessa na fisiologia, né? A fisiologia básica. Então, o nome tireoide vem do quê? Do grego tírios é escudo. Então, ela parece um escudo, mas normalmente a gente associa ela como se fosse uma borboleta. Então, ela tem 2 lobos, se localiza anterolateralmente a traqueia. Então, aqui no nosso pescoço, a gente até fala, é o gogó a tireoide. Não, as crianças sempre falam o gogó, né? Então, tem a cartilagem tireoideia, a glândula aqui, perto da traqueia. Também, só uma pincelada, pessoal, ó, os lobos laterais da glândula são cobertos por músculo, então eu tenho o esternocleidomastoide aqui, que vai meio que cobrir, proteger, tem uma glândula muito nobre, né? Então, toda a irrigação sanguínea dela vem das artérias tireoideias, superiores e inferiores, tá? E ela tem 2 nódulos em cima e embaixo, que são... vem derivado, né, do parênquima tireoidiano, que forma as paratireoides. E por fim, pessoal, a inervação é uma glândula que recebe inervação simpática e parasimpática, então a parte do metabolismo tem muito a ver. Então no frio a glândula tireoide trabalha bastante. Então tem um estímulo simpático, um estímulo parasimpático, tem toda uma inervação específica. Tá? Depois vocês tiram a foto, dão uma analisada aí, mas existe essa inervação, beleza? Agora, pessoal, vamos focar muito na histologia e na fisiologia dessa glândula, tá? Então, quem é a minha unidade funcional da glândula? Então, por exemplo, eu tenho a glândula pineal, tem os pinealócitos, o fígado, os hepatócitos, tem os cardiomiócitos, eu tenho os miócitos. Então, tecido adiposo, os adipócitos, e aqui vai ser quem? O folículo ou os tireócitos. A gente pode chamar dos 2 jeitos. Então, a estrutura celular básica da glândula tireoide é o folículo tireoidiano, tá? Então, o folículo é a unidade funcional onde vai ter a biossíntese, o armazenamento e a secreção. Então, aqui na direita, eu tenho um folículo tireoidiano, certo? Então, a gente vai estudar aqui ele individualmente, tá? Então, eles são formados por uma única camada de células foliculares tireoidianas. Então, pessoal, com relação a cada bolotinha dessa aqui, vai ser um folículo. E ele é formado por vários tireócitos. Então, cada um desses aqui é um tireócito. E tudo isso daqui é um folículo. Tá? Então, são células epiteliais cuboides. Então, aqui eu tenho um folículo inteiro. Aqui eu tenho um tireócito, que é uma célulazinha, a menor unidade da glândula tireoideia, né? E são os tireócitos que vão fazer o transporte e a síntese. O hormônio vai ficar armazenado aqui dentro do folículo. A gente chama isso aqui de coloide, tá? Então aqui tem uma substância que vai armazenar e depois vai ser secretado, tá? Então aqui é a minha região de lúmen, vai estar cheio de coloide, cheio de tireoglobulina. A gente vai ver isso daí ponto a ponto, tá? Pessoal, então presta atenção nessa parte que ela é muito importante, senão vocês não vão entender a síntese desses hormônios. Então, ó, corte histológico. Eu tenho aqui um corte da glândula tireoide. Aí eu vou dar um zoom aqui e vou pegar um folículo aleatório. Pum, peguei. Aqui dentro eu tenho um coloide, tá? Lembra daquelas células cuboides, que é os tireócitos? Pessoal, então eu peguei uma célula, vou pegar o meu mouse aqui. Como se daqui fosse um tireócito. A parte voltada para fora, então eu tenho vários assim, vários. A parte voltada para fora
eu chamo de membrana basolateral. Ela vai estar sempre voltada para o interstício e para outro folículo. A parte de dentro aqui a gente chama de região apical. Então essa parte vai estar em contato com esse coloide, com esse lúmen que está aqui dentro. E aqui que vai ser depositado os hormônios tiroidianos. Aqui vai acontecer uma série de reações de catalisação, de iodação para formar o hormônio. Então, ó, membrana basolateral para fora, membrana apical para dentro do coloide, tá? Apical, basolateral. Joia? Agora, com relação à síntese dos hormônios tiroidianos, vamos conversar um pouquinho aqui, uma parte muito importante. Então, como já falei anteriormente, preciso do iodo acoplado nessa molécula, tá? Agora, com relação à biossíntese dos hormônios tiroidianos. Então, como já disse anteriormente, o hormônio tiroidiano precisa de iodo. Sem iodo não faz hormônio, não tem jeito. Então, algumas patologias, elas se desenvolvem por conta da deficiência do iodo. Vai ver lá o bócio coloide endêmico. Então, o principal elemento para síntese é iodo. Sem iodo não tem jeito, não faz hormônio tiroidiano. Então, se não tiver, vai desenvolver lá um bócio, algum outro problema, deficiências e assim por diante. O que acontece? O iodo que você ingere, ele vai ser absorvido pelo trato digestivo, intestino delgado, vai ser convertido em iodeto, tá? Outra substância também que ela é indispensável, fundamental, e ela aumenta ou diminui a sua produção de acordo com a necessidade do organismo, é a tireoglobulina. Então, eu tenho uma tireoglobulina, que é uma glicoproteína, 600 kDa mais ou menos, e ela serve de matriz para fazer os hormônios. Só que ela vai ser necessária por um determinado tempo. Depois, ela vai se desprender do hormônio tiroidiano e vai ser reciclada. Vocês vão ver isso numa apresentação mais para frente. Então aqui eu tenho a tirosina, 2 tirosinas acopladas com 4 iodos. Vai ser a tiroxina ou a tetraiodotironina, que é o hormônio tiroidiano, T4. E o T3 sem o iodo. Então esse daqui ele vai ser desiodado por uma enzima específica que vai arrancar. Ela vai se ligar no receptor de núcleo e vai disparar suas respostas biológicas. Então, lembra, disdiodo e tiroglobulina. Sem isso não faz hormônio. Ok? Vamos dividir em 3 etapas, umas 2, 3 etapas para ficar mais fácil. Melhor que fazer aquele resumão doido. Então, primeira etapa, a gente precisa captar o iodo para fazer esse hormônio. Então, o primeiro passo é o que? Transportar o iodeto do sangue lá para as células foliculares, aquelas células tudo bonitinho, dentro do folículo, e vai estar lá o coloide dentro com os hormônios, tá? Então, lembrem lá da membrana basolateral e da apical. O que é importante a gente saber aqui, na basolateral, é aquela voltada ali para o capilar sanguíneo, voltada para o líquido extracelular, o interstício. Ali existe um cotransportador que vai bombear o iodo para dentro. Então a membrana basolateral tem a capacidade de bombear o iodo para dentro ativamente. Então quem que vai fazer isso? A gente chama de NIS. É o Simporte Sódio-Iodeto. NIS. Lembra? Então a membrana basolateral tem um NIS. Tá? A apical vai ser diferente. Vai ser uma chamada pendrina, a gente vai ver. Então preciso de NIS aqui. Então, célula folicular, eu tenho a NIS aqui, ela vai mandar iodeto para dentro. Vai ter a conversão e vai mandar iodeto. Então, a primeira etapa, captar iodeto. Não tem muito o que falar aqui. Então, ó, as células foliculares, o folículo, membrana basolateral e iodo vai vir para cá primeiro, para dentro da célula, não para o coloide, tá? Não vai cair aqui. Vamos para frente. Ainda continuando com a captação do iodo. Aqui, quem vai mandar o iodeto para fora da célula folicular, lá para a região do coloide, vai ser um outro cotransportador, que é a pendrina, ou íons cloreto e iodeto. Lembra da pendrina? Basolateral NIS, apical pendrina. É um outro transportador. Não se assustem com essa loucura aqui, tá? É muito simples, é fácil de compreender. Então, aqui eu tenho a membrana basolateral, aqui eu tenho as células foliculares, tá? Eu tenho meu tireócito.
E cada tireócito desse vai estar ligado. Então imagina lá um folículo, uma célula redondinha, né? Como se fosse uma espécie de uma bolinha, tá? E eu vou ter uma porção voltada para perto do capilar, lá para o líquido extracelular. E eu tenho uma porção voltada lá para o coloide. Então vamos prestar atenção. Então aqui o capilar sanguíneo, iodeto, bonitinho, tá trafegando. Quem vai captar primeiro? Anis. Pessoal, vamos prestar atenção aqui. Não é difícil, é bem tranquilo. Eu vou explicar passo a passo. Não se assustem com essa loucura aqui. Parece uma loucura, né? Então, ó, eu tenho várias células foliculares. Então, vou ter várias, uma interconectadas com a outra, ligadas, né? Formando meu folículo. E esse folículo, a parte apical vai estar voltada lá para o lúmen, para o coloide. Então, imagina aquela bolotinha lá e dentro. É como se fosse várias células voltadas para o coloide. Então, ó, o que vai acontecer aqui? O iodo na corrente sanguínea vai ser convertido a iodeto, vai passar pela NIS, tá? O cotransportador. E ele vai ser bombeado para a região do coloide. Só que primeiro ele tem que passar pela membrana apical. E quem vai mandar isso daqui? A pendrina. Enquanto ele manda iodo, ele volta o cloro para dentro. Então é umas trocas específicas, tá? Resumindo aqui, mas eu vou explicar com calma. Eu vou ter uma série de catalisações, de reações por peroxidase, que ela vai fazer a conjugação do iodo com as tirosinas e vai agregar aqui na tiroglobulina. Então eu vou ter vários hormônios sendo formados de uma forma intermediária. Depois eles vão ser fracionados a partir de umas proteases e vai ter toda a reciclagem. Então a tirosina volta, a tiroglobulina volta, tá? Só que antes eu tenho uma intensa produção de tiroglobulina pelo retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, e jogando aqui para dentro. Então observem que dependendo da demanda do hormônio tiroidiano, eu tenho uma produção aumentada pendrina, de NIS, desses pseudópodos aqui também, a gente vai ver. São as ações do TSH na célula tiroidiana, tá? Coloide está sendo envolvido. Mas vamos por etapa. Aqui eu quero que vocês prestem atenção que tem anis, pendrina e iodo. Então, como que se dá essa oxidação do iodo? Então, o iodo vai ser convertido a iodo 3-, que é a única forma que ele vai funcionar para se conjugar com os hormônios tiroidianos. Então, quem faz isso? A TPO. Tá? Essa TPO também ela aumenta a sua expressão dependendo da demanda desse hormônio. Pausa. Então a TPO ela tá voltada ali para tudo a membrana. Então a TPO ela tá voltada para a membrana apical. Então aqui a gente tudo tá vendo apical, tudo para essa face aqui de baixo. A base lateral é só para mandar o iodo para cá. Então a gente tá olhando aqui para baixo, tá? Então quem vai fazer isso? Vai ter uma série de catalisação, vai ter envolvimento de peróxido de hidrogênio como doador. Esse peróxido ele vai atuar junto com uma outra enzima duox. Essa duox vai ter uma atividade na ADPH oxidase. Então, é só para a gente enxergar isso de uma forma melhor, tá? Então, ó, o que acontece? Resumidamente, aqui eu tenho um coloide, membrana apical. O organismo vai estar fazendo síntese e transcrição de tiroglobulina do mesmo jeito. Aí, essa tiroglobulina ela vai estar indo para a membrana apical. Tem um coloide cheio de tiroglobulina. Essa duox vai ter uma função na ADPH oxidase, tá? E isso concomitantemente a TPO está mandando o iodo e já fazendo as transformações com iodo. Então há uma união. Então aqui é uma sucessão de atividades concomitantes. Então eu tenho aqui o doador de elétrons, eu tenho a oxidação do iodo, a iodo 3-, tá? Então a TPO e a duox trabalham em conjunto para estar transformando esse iodo.
quando o iodo estiver livre, ele vai ser conjugado nas tiroglobulinas, nas tirosinas, né? Então, quando o iodo estiver pronto, o que vai acontecer? Ele vai ser conjugado nas tirosinas. Então, outras enzimas vão estar participando aqui. Então, a tiroperoxidase ela é muito importante. E cada tirosina vai estar ligada a uma molécula de tiroglobulina. Depois a gente vai ver que, dependendo do tanto de tirosina que tiver, eu vou ter o tal do MIT, DIT, T3, T4. É a terceira etapa dessa formação. Então, eu vou ter o quê? A iodação da tiroglobulina. Então, eu vou pegar o iodo, conjugar lá na tiroglobulina ou organificar ela, tá? Então, ó, a tiroglobulina ela vai toda hora pro lúmen. Toda hora jogando tiroglobulina lá pro coloide. Esse iodo, ele vai ser incorporado na tirosina e não na tiroglobulina. Presta atenção nisso. Processo de iodação. E quem vai fazer essa iodação, essa incorporação? A própria TPO. Então a TPO ela vai oxidar, ela vai conjugar, fazer tudo. Então, os aminoácidos vão ligar depois na tiroglobulina. Beleza? E aqui ela vai ser secretada para a membrana apical lá para o Looking. Lá. Então, ó, os aminoácidos vão ser ligados durante a tradução da tiroglobulina. Então, tá mandando e tá ligando. Depois ela vai ser secretada. Então, ó, isso aqui também cai muito em prova. Eu vou passar uns testes para vocês depois. Então, quando uma molécula de iodo liga a uma tirosina, eu formo uma MIT, ou monoiodotirosina. Se eu tenho dois iodos se ligando, eu tenho uma DIT, uma diiodotirosina. Entretanto, pessoal, eu não tenho como fazer outros tipos de ligações. Então, eu posso ter a combinação de uma mono com uma di, uma MIT e uma DIT. Eu formo um T3. Não consegue juntar MIT, 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 MIT e fazer uma tetra. Ou eu tenho um ligando com 2, ou eu tenho 2 ligando com 2. Então, o resultado final vai ser uma triiodotironina ou uma tetraiodotironina. A mono e a di vai ser monoiodotirosina e diiodotirosina. Certo? O organismo... Então, uma tiroglobulina vai carregar um monte dessas moléculas de mono, de DIT, de MIT, de T3, de T4. Pessoal, então eu vou encerrar a primeira parte da aula aqui. Eu vou postar um segundo vídeo, a gente vai estudar a liberação, o transporte, as disfunções tiroidianas para a segunda parte da aula. Então, eu agradeço a presença de todos. Dúvidas e sugestões no comentário abaixo. Curta, se inscreva. Eu agradeço a presença de todos. Um abraço e até a próxima.